Glória a Deus, sejam bem-vindos ao canal da Alcione Abrindo das Escrituras. E desta vez nós vamos fazer uma exposição de um pequeno texto que se encontra em João capítulo 6, no versículo 27 ao 40, 4 versículos. Nós vamos ver algo muito interessante aqui para nós que cremos que nós estamos seguros nas mãos de Deus. Porque nesse texto nós vamos ver aqui uma segurança da nossa salvação que Jesus nos garante, que nós estamos seguros em suas mãos. Vejamos só o que diz o texto em João 6, no Evangelho de João, capítulo 6, no versículo 37 ao 40, vai dizer assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscite no último dia. Note que o texto está sempre levando a certeza de que Jesus tem um povo pelo qual ele veio entregar-se a própria vida por eles. E no caso aqui são um povo escolhido de Deus, os eleitos. E este povo, Jesus nos promete que nós estamos seguros em suas mãos. Porque Cristo morreu e se ascendeu ao céu, e está à direita de Deus intercedendo por este povo. Nós vamos entender bem esse texto se nós observarmos atentamente a explicação dele. No versículo 37, ele está dizendo que todo aquele que o Pai me der virá a mim. Ou seja, todo aquele que o Pai deu para Cristo virá até ele. Ou seja, ninguém vem a Cristo se o Pai não o trouxer, se o Pai não enviar, se o Pai não o conduzir. Ninguém pode chegar a Cristo se Deus Pai não o atrair. É por isso, irmão, que nós não cremos que uma pessoa ela tem a decisão na sua vontade. Que uma pessoa pode decidir se ela quer Cristo ou não. Nós não cremos, eu não creio nisto. Mas eu creio que Deus é soberano. Que quando ele chama aqueles que ele escolheu, um dia ele vai chamar. E ele vai chamando de modo irresistível. Por que em modo irresistível? Não é que de uma só vez, quando Deus chama, a pessoa já vai. Não. Mas é porque quando Deus quer essa pessoa, ele vai chamar uma vez. Se essa pessoa resistir, ele vai chamar de novo. E se essa pessoa continuar resistindo a ele, ele vai continuar chamando até que essa pessoa se entregue a Deus. Porque eu não creio que ela vai resistir até a morte. Eu creio que ela há de se render. Porque o próprio Deus vai fazer com que ela se renda. Um exemplo. Deus, quando ele chama por meio da palavra, chama por meio de ações. E muitas das vezes, quando uma pessoa rejeita o chamado de Deus, Deus vai pesando a sua mão sobre essa pessoa, ou seja, vai trazendo ela através de consequência que vai acontecer na vida dela, até o ponto de ela reconhecer que ela não tem condição de relutar contra Deus, então ela vai se render. É por isso que nós vemos muitas pessoas se rendendo a Deus no leito da morte.
ou numa cama de um hospital. Porque ao longo da vida Deus foi chamando e essa pessoa resistiu ao chamado de Deus. E ela não pode resistir até a morte, então ela resiste até um certo ponto que Deus traz. Obrigado. As pessoas pensam que Deus não obriga a pessoa a vir. As pessoas querem tratar como se Deus fosse uma pessoa natural como nós, que com seu senso de justiça, que nós dissemos assim, Deus bate na porta do coração da gente porque Deus é muito educado e ele não arromba a porta. Isso não é verdade. O que a Escritura vai nos mostrar é que Deus, o chamado de Deus, ele é irresistível, ou seja, ele não é irresistível no sentido de que na mesma hora que ele chama você já vai, não, é porque ele vai chamando, ele chama e você tem que vir, por mais que você resista uma, duas vezes, mas uma hora você vem, porque a mão dele vai pesar sobre você e você uma hora vai compreender que a mão dele está pesando porque você está resistindo se aproximar dele. E você vai, de modo que nós entendemos que não a palavra obrigado dá uma impressão que a pessoa vem sem vontade. Mas tirando essa palavra obrigado e colocar uma outra palavra, que Deus o capacita. Ou seja, Deus chama. Você vai vir querendo. Apesar de o homem não querer nada com Deus, ele vai até Deus querendo. Como que é isso? Que Deus vai chamar e uma hora ele vai tocar no seu coração e vai capacitar o seu coração a querer ele. Ou seja, aquilo que você antes não queria, agora você vai querer. Então você vem de modo que você não resiste, você não queria nada com Deus, mas agora você não resiste, e você vem como alguém que quer, porque o próprio Deus mudou seu coração e trouxe você até Cristo. Por isso que Jesus disse que todo aquele que o Pai deu, esse virá a ele. Mas se o Pai não der, não virá. Olha o que ele diz assim: e quem vier a mim, jamais rejeitarei. Agora, continuando no mesmo versículo, ele vai dizer assim: e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Ou seja, ele está completando o que ele tinha dito anteriormente. Que ele disse assim na parte anterior do versículo, ele vai dizer assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim. E agora ele diz: e quem vier a mim, jamais rejeitarei. Ou seja, Deus tem um povo eleito, um povo escolhido. Deus o atrai esse povo. Ainda que ele não queira nada com Deus, Deus vai atrair, vai mudar o coração dele, vai gerar um desejo e uma ação na vida dessa pessoa. Essa pessoa vem até Cristo. E Cristo está dizendo que aqueles que vêm até ele, de maneira nenhuma, jamais ele rejeita. Ou seja, Cristo está garantindo que ele salvará todo aquele que vier até ele. Interessante que ele diz que só vem a ele se o Pai trouxer. E aqueles que o Pai trouxer, ele não deixará ser perdido. Mas ele vai conservar essa pessoa, sustentar essa pessoa para que ela permaneça com Cristo e morra com Cristo, de modo que ele morra salvo. É isso que ele está querendo dizer aqui. Continuando o texto, no versículo 38, ele vai dizer assim: pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, Cristo torna a dizer novamente: eu desci do céu, mas eu não desci para fazer minha vontade. Por isso que ele não vai rejeitar o povo, porque não é que seja a vontade de Cristo não rejeitar. Rejeitar ou não rejeitar.
mas é porque a vontade de Deus é que o povo de Deus seja salvo. E Cristo não veio fazer a sua própria vontade, mas a vontade de Deus. Então, se a vontade de Deus é salvar, Cristo vai salvar, porque é a vontade do Pai. E ele não veio fazer a vontade dele próprio, mas do Pai. E ele continua dizendo: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas ressuscite no último dia. Ou seja, sempre continuando o texto. Agora ele diz que esta é a vontade. Qual é a vontade do Pai? É que Jesus não perca nenhum dos que ele deu para Cristo. Cristo não vai perder nenhum do povo que Deus atraiu até ele, porque esse povo atraído é o povo eleito. Deus elege, chama, justifica, santifica e glorifica essa pessoa. Agora, Jesus diz que a vontade do Pai é que ele não perca nenhum destes pequeninos, nenhum destes que ele atraiu. E também ele vai dizer que eu ressuscite no último dia, ou seja, ele já está trazendo para o escatológico, que é para os últimos dias, para o dia do fim. Ou seja, qual é esse tempo do fim? Último dia. É a volta de Jesus, quando Jesus vier novamente com poder e grande glória em seu trono de justiça. Aí os mortos em Cristo vão ressuscitar para a vida eterna, e os que se perderam vão ressuscitar para a condenação eterna. Então, os eleitos é os que vão ressuscitar para a vida eterna, é os que vão morrer agora com Cristo, que Cristo sustenta até o dia da morte, e depois Cristo ressuscita eles, esse povo, no último dia, para subir de vez, para morar eternamente com o Pai nos céus. Aí ele continua o texto. Versículo 40, dizendo assim: porque a vontade do meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu ressuscito no último dia. Primeira parte do versículo 40, ele vai dizer assim, ele está dizendo que a vontade do Pai, a vontade do seu Pai, versículo 40. A vontade do seu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho. Por quê? Porque o plano da redenção, a Trindade está atuando junto no plano da redenção. É um plano completo. E aqui nós estamos vendo aqui a Trindade trabalhando junto nesse plano da redenção. O Pai é o que planejou, o arquiteto, ele planejou, o Filho executou a obra que o Pai planejou, e o Espírito Santo aplicou a obra que o Pai planejou e que o Filho cumpriu. Agora o Espírito Santo vem e o aplica na vida dos eleitos. Deu para entender? O Pai planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplicou na vida do povo de Deus. E todo aquele que olhar, a vontade de Deus é esta, que todo povo escolhido, antes da fundação do mundo, olhe para o seu Filho e creia nele e seja salvo. Porque o plano da redenção tem que passar pelo Filho. O Pai, ele planejou esse plano da redenção, ele projetou esse plano da redenção. Mas só que nesse plano ele colocou seu Filho como sendo o Redentor. É necessário passar pelo Filho de Deus. Não dá para nós ir direto para Deus sem o Filho. Jesus, ele se declara a porta das ovelhas.
se declara o único caminho, a única verdade e a única vida. Então, é necessário que nós olhamos para Jesus e cremos nele. Somente assim nós podemos se integrar à Igreja Santa, salva. E eu creio que todo eleito, predestinado, antes da fundação do mundo, todo eleito um dia vai olhar para o Filho de Deus e vai crer em Jesus Cristo e vai ser salvo. Por quê? Não que nós sejamos bons o suficiente para tomar essa decisão por conta própria, mas é porque é um plano redentor de Deus, e o plano de Deus não pode ser frustrado. Uma vez que ele planejou, vai acontecer exatamente como ele planejou. Você percebeu o plano da redenção? Ninguém só vem a Cristo aqueles que Deus o atraiu. E aquele que vem até Cristo, ele jamais rejeita. Porque ele não veio fazer sua própria vontade, mas a vontade do Pai. E a vontade do Pai é esta: é que ele não perca nenhum dos que ele atraiu, nenhum dos eleitos. E por fim, o texto diz que a vontade do Pai é que todos olhem para o Filho e creia e seja salvo, e Cristo ressuscite no último dia, ou seja, na sua segunda vinda, quando ele vier com poder e grande glória em seu trono de juízo. Aí ele vem buscar a sua igreja definitivamente para o céu. É o plano da redenção, irmão. Esse texto aqui é muito bonito, é muito bom. Se você compreender ele, João capítulo 6 e versículo 37 ao 40. Reflita aí em casa, na sua Bíblia aí, sobre esse texto, irmão. Texto que nos garante a segurança, que nós estamos seguros na mão de Cristo. Nós não vamos ser salvos porque nós somos bons. Eu não estou dizendo que nós estamos garantidos porque nós somos bons, não. Estou dizendo que nós estamos garantidos porque é um plano de Deus, e o plano de Deus não pode ser frustrado. E Cristo já morreu por nós. Cristo já pagou o preço por nós. Isso já aconteceu no plano eterno de Deus. Só está se cumprindo na terra. Tudo isso já está escrito que está acontecendo. É necessário que aconteça o quê? Era necessário que Jesus viesse, morresse, ele morreu. É necessário agora que todos olhem para Cristo e crê. E quando Cristo vier, ele vai ressuscitar, porque já está escrito assim. Amém? Que Deus nos ajude a compreender mais. Até outro vídeo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.